Boa noite a todos. Desculpa, eu atrasei aí um minutinho. Surgiu uma visita aqui, eu tive que atender a porta, mas já está resolvido. Bom, nós estamos estudando o capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Iniciamos as relações no além-túmulo. Vamos dar continuidade, então, a essa matéria. Na questão 275, Kardec vai perguntar: o poder e a consideração de que um homem goza na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Quer dizer, o poder e a autoridade que um homem tem na Terra, ele continua tendo essa autoridade e este poder no mundo dos espíritos? É a pergunta de Kardec. Não, respondem eles, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Ainda nessa mesma questão, Kardec, na linha A, vai perguntar: como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Respondem: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se exaltar será humilhado? Em relação a essa questão de autoridade no plano dos homens material e de autoridade moral no mundo dos espíritos, e muitas vezes acontecendo exatamente isso que os espíritos falam, nós vamos ter, por exemplo, na história, vários exemplos. Nós podemos pegar, por exemplo, um Calígula, imperador romano, poderosíssimo, riquíssimo e, no entanto, possuidor de uma alma tenebrosa. Certamente desencarnou sob severos desequilíbrios espirituais e certamente no plano espiritual deveria ter se encontrado em situação lastimável. Lá o outro nós vamos ter Jesus, que no plano material não tinha onde repousar, filho de carpinteiro, família simples, da região da Galileia, que era caracterizada por uma região muito simples, de pescadores, e, no entanto, um espírito da mais alta envergadura que já se viu na Terra. Então, eu dei para vocês esse exemplo, mas nós poderíamos elucidar muitos exemplos na própria história, compreendendo perfeitamente não só essa lição citada pelos espíritos, assim como também nós vamos ver passagens do Antigo Testamento nos Salmos, exalçando esta humildade, exalçando o engrandecimento do que muitas vezes é pequeno no mundo material. Pequeno nesse sentido de possuidor de coisas, grande de ser, de ter luz própria, né? Então nós vamos ver, nós vamos perceber e compreender melhor as lições de Jesus quando ele fala, por exemplo, que nós deveremos efetivamente nos dedicar a possuir os bens que a traça não há de roer. Quer dizer, que bens são esses? São os bens morais. É por isso que aqui, nesse subtítulo e no anterior, nós vamos falar de mérito do espírito, ou seja, de autoridade moral do espírito. Porque nós vamos compreendendo que é pela autoridade moral que o espírito se faz, digamos assim, conhecido, se faz obedecido, vamos dizer assim, porque, como os espíritos mesmos disseram ontem, né,
A autoridade moral é algo irresistível. Então não é preciso ser prepotente, nem arrogante. O espírito superior, a sua própria grandeza moral, a sua luz, a sua força vibratória, energética, magnética, é irresistível. Bom, na questão 276, Kardec vai perguntar: aquele que foi grande na Terra e que, como espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. É claro que alguém que tenha, por exemplo, sido imperador ou um grande rei na Terra, ao desencarnar e deparar-se em situação lastimável do lado de lá, é claro, como ele era orgulhoso aqui, chega orgulhoso do lado de lá. Então, esse sentimento de humilhação tem um peso muito mais significativo. Nós vamos ter algumas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem inclusive uma intitulada como Uma Rainha de França, que fala justamente isso. Da surpresa da sua chegada no mundo espiritual, quando ela percebeu que ela não era absolutamente ninguém. E que os seus servos, que ela considerava inferiores a ela no mundo físico, no mundo espiritual, estavam superiores a ela. E a eles, ela tinha que suplicar auxílio. E aí, então, nessa mensagem, que nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ela diz, ela pede as orações para que ela possa recuperar-se e preparar-se para novas etapas de aprendizado. 277. O soldado que depois da batalha se encontra com o seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? E a resposta deles: o título nada vale. A superioridade real é que tem valor. É claro que muitas vezes, se nós tivermos, por exemplo, espíritos vibrando mais ou menos no mesmo padrão, um que foi o general, outro que foi soldado, como nós próprios já conversamos anteriormente, ao desencarnar, não há nenhuma modificação substancial. Basicamente, no meu desencarne, eu chego do lado de lá exatamente como eu parti. Com os preconceitos, com as crenças, com os medos, com as vitórias, os fracassos morais. Isso me acompanha, porque faz parte do meu espírito. Então, vamos supor, um exemplo, nós estivéssemos em uma batalha, né, e que soldados perdem a sua vida, assim como o general também perde a vida. A princípio, atendidos todos no plano espiritual por equipes socorristas, é absolutamente natural que os soldados se dirijam ao general naqueles mesmos moldes de obediência e de respeito que acabaram de ter no plano material. Com o passar do tempo, pode ser que isso vá suavizando, principalmente depois que eles tiverem consciência plena de que já não se encontram mais no plano material e que naquela circunstância o general não tem a autoridade moral a qual eles devam obedecer. Muito possivelmente todos eles, inclusive o general, terá que se reportar a espíritos superiores que os poderão auxiliar. 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Nós já mais ou menos já falamos sobre esse assunto algumas vezes. Eu tenho a lembrança de ter falado aqui com vocês pelo menos 2 vezes de uma brincadeira que o Fred fazia nos estudos, né? Dizendo que aqui no plano da matéria nós vivemos uma salada de fruta. Todo mundo misturado. Abacaxi com laranja, com banana, com maçã. Todo mundo misturado. Quer dizer,
Ao olharmos para o corpo físico do nosso vizinho, do nosso companheiro, a gente não vê a elevação ou a inferioridade do seu espírito. Estamos todos aqui experienciando no mundo físico. É claro que pelas atitudes, pelos pensamentos, pelos gestos, eu posso perceber uma superioridade ou uma inferioridade. Posso. Mas, na verdade, só de olhar, nós não vamos perceber isso. O rico, o pobre, o saudável e o doente podem ser tanto espíritos de maior elevação como espíritos muito inferiores. Mas no plano espiritual é diferente. Né? No plano espiritual, as bananas estão com as bananas, maçã com maçã, laranja com laranja. Quer dizer que os planos espirituais diversos são diversos e você é atraído para que você possa, digamos assim, coabitar com espíritos afins ao seu jeito de pensar, a quem você efetivamente é. Então não adianta, aqui no plano da matéria a gente pode disfarçar. A gente pode falar manso, pode fazer uma cara pacífica, né? Pode agir com gestos estudados. Nós podemos vestir esta máscara. Mas no plano dos espíritos, não. Porque o perispírito, justamente por ser um corpo semimaterial, que tem cor, que tem cheiro e que tem peso específico, ele demonstra claramente quem efetivamente você é. Porque as suas vibrações, os seus sentimentos, os seus pensamentos e os gestos, principalmente aqueles, os seus atos do mundo físico que você deixou, marcam profundamente o perispírito, impressionam estes tecidos semimateriais do perispírito. Então você vai ser naturalmente atraído ao local onde espíritos sintonizam com você. Não adianta disfarçar, não adianta pedir, não, mas eu não tenho que vir aqui não, eu queria um lugar melhor. Você vai ser atraído naturalmente pela lei de sintonia nos planos vibratórios específicos, conforme o seu perispírito seja. Lembrando, nós já falamos sobre isso, que o perispírito, assim como o espírito, também está em constante evolução. E nós podemos afirmar, inclusive, que o corpo físico também está em constante evolução. Na medida em que o espírito, essência, centelha divina evolui, ele aprimora, ele imprime características mais sutis, mais aperfeiçoadas no seu perispírito, que por sua vez também irá imprimir características mais aprimoradas, melhorando o veículo físico quando das reencarnações. Então, há leis, às quais nós nos sujeitamos todos, sem exceção. Então, não adianta nós acharmos que vamos dar um jeito no plano espiritual para ficar num lugar melhorzinho, porque nós seremos atraídos pela lei ao lugar ao qual pertencemos. Mas isso é pela eternidade? Não. Acabei de falar da evolução do espírito, do perispírito e do corpo físico. Na medida em que o espírito evolui, nas incontáveis experiências no plano físico da matéria e também nos planos espirituais, ele vai subindo degraus. A cada desencarne, melhorados, nós vamos sendo atraídos por planos espirituais melhores, mais harmonizados, junto a espíritos mais equilibrados e mais harmonizados, em consonância com o nosso aprendizado. Bom, mas vamos ler a resposta dos espíritos. Eu já dei essa prévia, mas vamos ler a resposta a essa pergunta de Kardec, se os espíritos ficam todos misturados, né? E eles respondem sim e não. Quer dizer, eles se veem,
mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem, os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Kardec faz um comentário aqui. Tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavra. Bom, vamos complementar aqui, diante da resposta dos Espíritos do comentário de Kardec. Lembrando, novamente, que o Livro dos Espíritos traz a base da codificação. Kardec não podia especificar muito as situações, aprofundar demais. Esse aprofundamento, esses esclarecimentos, continuam sendo prestados pelos Espíritos através das comunicações e das obras mediúnicas. Então, vamos lá. Nós estamos no umbral. O plano físico da matéria, ele coincide mais ou menos com o umbral. Ou seja, há uma multidão de espíritos que acompanham o mundo na vida material. Espíritos desencarnados. Estes espíritos, esta multidão de espíritos, de testemunhas a que Paulo se refere nas suas cartas, podem ser de variado grau evolutivo. Então, nós vamos ter espíritos apegados, inferiores, que se dedicam à prática do mal, que se dedicam a aliciar encarnados, para que estes, em acompliciamento a eles, ajam também no mal, na crueldade, na corrupção, no desrespeito, na mentira, etc. Estes espíritos estão aí. Existem espíritos que são os nossos anjos da guarda, os nossos mentores. Todos os têm. Uns mais ligados aos seus mentores, mais intuídos. Outros que sequer têm noção de que eles existem. Não os escutam. Há também espíritos, nossos familiares, nossos amigos, que nos visitam a miúde. Há espíritos benfeitores. Espíritos que participam de grandes movimentos socorristas, que também vêm, realizam suas tarefas e retornam às suas colônias de origem. Então, é exatamente esta cena que eu trouxe para vocês que os espíritos relataram nessa resposta. Quer dizer, estes espíritos podem se ver. Lembrando que o espírito superior, ele só é visível ao inferior quando ele permite, por conta do padrão vibratório. Mas o inferior é sempre visto pelo superior. Então, os espíritos superiores, mais evoluídos, quando querem, se fazem visíveis à espiritualidade inferior. Eles diminuem o seu padrão vibratório para auxiliar, para socorrer, para instruir, para chamar a atenção, para impor ordem e disciplina. Mas os espíritos inferiores
não conseguem se ocultar dos superiores. Estão entendendo? Quando os espíritos falam que a autoridade moral é irresistível em todos os aspectos. É por isso que nós nunca deveremos duvidar do poder e da força de Jesus, da luz, do bem. Porque ela sempre supera em muito as trevas, a ignorância, a inferioridade. Deus permite que nós convivamos com espíritos inferiores, porque nós, todos na Terra, ainda necessitamos de aprendizados. Porque, na verdade, todos nós estamos ainda muito próximos desta inferioridade, mais dela do que da superioridade pacífica e amorosa. Então, essa resposta e comentário de Kardec é preciso que nós entendamos, tendo em vista aqueles esclarecimentos que eu prestei antes para vocês. Em colônias, por exemplo, como Nosso Lar, nós vamos ter sim espíritos tais como o André Luiz, que ainda se encontram amparados, por exemplo, nas câmaras de regeneração. Espíritos recém-chegados do umbral, que aparentam ainda adoecimento, desequilíbrio e desarmonia. Mas vejam só que estes espíritos já foram admitidos na colônia Nosso Lar e se encontram em tratamento nas câmaras de regeneração, justamente porque já demonstram uma modificação de seu padrão. Nós vamos perceber isso claramente quando lemos o livro Nosso Lar. A mudança de André Luiz, que possibilitou que ele fosse socorrido efetivamente por Clarencio, porque o ministro Clarencio afirma no livro que já o visitava há muito tempo, mas que André Luiz não conseguia perceber o auxílio que estava ali ao seu alcance. Foi preciso que André Luiz sofresse, chorasse, se tornasse humilde novamente, reconhecendo a grandeza divina, para que o seu padrão vibratório permitisse que ele tivesse contato com Clarencio e com os espíritos socorristas. Então, não são espíritos, por exemplo, trevosos, que são admitidos em Nosso Lar. Sob pena destes espíritos, vamos dizer assim, desequilibrarem a colônia. Em um outro livro da série André Luiz, agora vocês vão perdoar, me foge qual é, mas dos primeiros, nós vamos ver um episódio em que André Luiz chama um porteiro porque há uma mulher do lado de fora da grade da colônia Nosso Lar pedindo auxílio. E o primeiro com o qual o André Luiz fala diz que eles não podem abrir o portão de jeito nenhum, que tem que se reportar a um outro responsável pela guarda. E ele chama então esse outro espírito vem e em resumo diz para André que eles não podem abrir o portão não. Porque na verdade aquele espírito que estava envergando uma mulher, ele era uma terrível bruxa, no sentido de não haver nada dela ainda de remorso, de pedido efetivamente sincero de socorro. Se eles abrissem o portão, ela poderia trazer desequilíbrio, comprometendo o trabalho que se realiza ali socorrista. Então, eles não podem abrir o portão. Então, nós temos planos, nós temos locais no plano espiritual em que você é atraído pela lei de sintonia. Lembrando sempre que espíritos superiores têm maior cota de liberdade para se locomover. Então, nós vamos ver. Isso é muito comum. Espíritos de planos superiores socorrendo em planos inferiores. O trabalho é infinito. O trabalho é ininterrupto. Nas igrejas, nos centros espíritas, em todo local onde o bem é cultuado,
onde o nome de Jesus é lembrado com carinho, com devoção, com adoração, há espíritos superiores para auxiliar. Jesus se faz presente em todas as instituições religiosas, amparando as criaturas. Então, são espíritos superiores que vêm até o plano da matéria e muitas vezes se dirigem às zonas inferiores para socorrer em nome do Cristo. Na questão 279, Kardec pergunta: todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. É aquela maior liberdade de locomoção que eu falei que os bons espíritos têm. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Então, é isso também que eu acabei de falar. Aí vocês vão me perguntar, mas nesse exemplo que você lembrou, que está lá no livro de André Luiz, que eles não puderam abrir o portão para aquele espírito inferior, porque senão ele entraria e traria desequilíbrio, é sempre assim? Sempre vai haver um muro ou uma grade? De forma nenhuma. Nosso lar, é preciso que nós esclareçamos novamente, nosso lar se encontra no umbral superior, mas ainda umbral. E no umbral nós vamos ver espíritos em recuperação e ainda espíritos inferiores. Nós vamos ter, inclusive, zonas mais inferiores ainda no umbral, onde muitas vezes o espírito não consegue locomover-se. Vejam só que André Luiz, ao desencarnar-se, ele não conseguia acessar planos melhores. Ele se encontrava onde? No umbral grosso, no umbral médio, né? Ou mesmo no umbral inferior. Depois que Clarencio socorre, é que ele vai então para nosso lar, já um padrão vibratório um pouquinho melhor. Mas o padrão vibratório de nosso lar é mantido basicamente pela administração dos espíritos que lá se encontram. Então é o equilíbrio, a harmonia dos espíritos que lá vivem, que são os responsáveis pela manutenção do padrão vibratório mais equilibrado naquela colônia. Por quê? Porque ela ainda está no umbral. Mas em colônias, em planos superiores, como por exemplo a Alvorada Nova, que é descrita em alguns livros também, não de André Luiz, mas em outros, nós não vamos ter espíritos muito inferiores batendo a porta nos muros ou nas grades. Por quê? Porque já são planos muito mais elevados. Então, o umbral é que é uma característica. Nós vamos ver nos livros de André Luiz, por exemplo, quando ele fala do lar transitório de Fabiano de Cristo, né? Nós vamos ver que eles têm que ter proteção externa contra espíritos inferiores que gostariam de destruir toda aquela obra socorrista e do bem. Tá? Mas, via de regra, quando falamos de colônias superiores, estas estão interditas aos espíritos inferiores. Nós vamos ver, por exemplo, que André Luiz, ele é convidado e durante o sono, em desdobramento, que ele pode visitar sua mãe, que habita uma colônia superior. Né? Então, nós vamos ver esses limites vibratórios bem delineados, colônias superiores, cidades inferiores, como a de Gregório no livro Libertação. Mas nós vamos ver, no plano do umbral, por exemplo, nós vamos ver colônias ou locais de refazimento, de socorro, mantidos por aqueles que nele habitam e protegidos contra os espíritos inferiores que ainda permanecem nas adjacências, nas proximidades. Bom, nós vamos terminando por hoje. Amanhã nós retornamos, continuando esse tema ainda de relações no além-túmulo.
Obrigado pela presença, Denise, Cristina, do Anderson, todos que nos acompanham os estudos. Espero que vocês estejam gostando. Uma boa noite. Até amanhã.